Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre como que o seu carro e a sua casa, como que o lugar onde você mora e o carro que você dirige, que você tem, pode afetar, inclusive pode levar você a quebrar se você não se atentar a alguns detalhes, tá? Mas esse vídeo aqui eu já falo para você que vai ser um vídeo diferente, tá? Eu vou bater mais um papo com você. Não fiz nenhum slide específico aqui para esse vídeo, então vamos bater um papo mesmo aqui, tá? Como se eu estivesse conversando literalmente com você que está aí desse lado, tá? Então, bom, para a gente começar, né? Como que a escolha do lugar onde você mora, tá? Como que essa escolha ela é tão importante, como que ela pode afetar tanto a sua vida assim, né? Como que pode levar você a quebrar, tá? Pode levar, inclusive, você ficar endividado, tá? Por você simplesmente escolher o lugar errado de você morar. Isso pode sim acontecer, tá? Por quê? Bom, é o seguinte, eu não sei se você tem a sua casa própria ou não. Eu vou considerar que você não tenha, tá? Ou imagine que você vai comprar, de repente, uma casa, certo? Então, se você comprar uma casa no lugar errado e se mudar para esse lugar, o que vai acontecer? Todo ao redor onde você mora, ali onde você vai morar, ele existe, né? Existe uma série de gastos que inclui as pessoas que moram naquele lugar, né? Por quê? Porque dependendo do bairro onde você mora, você tem o comércio local. E o comércio local de cada bairro muda às vezes. Então, se você está num bairro mais popular, e esse bairro é grande, tá? Ele vai ter ali um mercadinho, ele vai ter uma farmácia, vai ter algumas coisas. E dependendo do tamanho, existe um valor, né, desses mercados. Existe um custo de vida de você morar perto deste lugar. E se você for para um outro lugar, de repente um bairro um pouco mais nobre, tá? Os comércios daquele local, daquela região, provavelmente também vão ter um preço embutido naquele serviço que você vai fazer, enfim. E isso envolve desde salão de cabeleireiro a, inclusive, um jardineiro, um pedreiro que você vai contratar. Tudo isso influencia, sim, na casa, na localidade que você está morando, tá? E se você, por exemplo, escolher um aluguel muito alto numa região muito boa que seja essa região, você não foge disso, porque a única coisa é que o imóvel não é seu, tá? Então, o lugar onde você mora é muito importante porque ele traz com ele tudo isso que está em volta, né? Sem contar o seguinte, agora a gente vai partir para os... Eu estou falando dos gastos externos, das coisas externas, tá? Que trazem você morar no lugar onde você mora, tá? Agora eu vou falar das coisas mais internas, tá? Se você comprou o imóvel, dependendo do tamanho desse imóvel, ele vai ter um IPTU. Se você tiver dentro de um condomínio, esse condomínio ele vai ter um valor ali que lá está embutido. De tempos em tempos essa taxa é reajustada. E de tempos em tempos podem acontecer várias mudanças dentro de, por exemplo, de um condomínio. Podem haver vários rateios dentro de um condomínio. O condomínio está sempre em obra. Sempre tem alguma coisa acontecendo, ou para manter o que já existe, ou para fazer algo novo. Então, e geralmente esse valor de obras dentro de condomínios são cobrados à parte, tá? Sempre são. Falo isso porque eu já administrei alguns condomínios e toda vez que tinha alguma obra grande, alguma obra relevante, existia um rateio que seria feito, tá? Vai pintar a fachada do prédio, vai reformar a quadra, vai reformar a piscina, vai colocar água aquecida agora na piscina, vamos fazer uma sauna, enfim, né? Todos esses gastos são rateados com um valor extra do seu condomínio. Então tudo isso encarece, tá? Tudo isso encarece. Então você precisa olhar para isso. Se você está num apartamento menor, numa casa menor, tá? Você vai ter um determinado gasto de energia, um determinado gasto de água, tá? Então, se você está num imóvel maior, esse gasto é proporcionalmente maior, porque você vai ter mais luzes, você vai, sabe? A casa em si, ela traz contigo, o lugar onde você mora, ela traz com ela um gasto, certo? Se você vai para uma casa maior, ela vai gastar mais. Se você vai para uma casa menor, ela
tende a gastar um pouco menos, tá? Se você tem um jardim maior, você vai gastar mais, porque por mais que você, por exemplo, pegue e compre uma máquina, você vai ter que parar um tempo e ir lá. E às vezes esse tempo é um tempo muito precioso que você poderia estar usando para alguma outra coisa que fosse te render dinheiro, enfim. Tudo tem um preço. Então, se você vai para uma casa que tem um jardim grande, você vai passar mais tempo lá, ou vai pagar mais caro para um jardineiro. Se você vai para uma casa menor, você vai gastar menos, mas você ainda vai gastar, tá? Então, tem todas essas coisas que um imóvel traz. E falando de carro, não é muito diferente, tá? Não é muito diferente também. Por que um carro, a escolha do seu carro é muito importante, tá? Porque eu já vi vários conhecidos que tem um certo nível de salário, a gente sabe mais ou menos ali, tem uma ideia, uma base, e eles vão e entram numa prestação de um carro super legal, o carro, só que às vezes o carro come 50% do salário da pessoa, só a prestação. Tem o caso de pessoas que eu conheço que o salário que essa pessoa ganha vai todo só para a prestação do carro, tá? A pessoa literalmente não tem dinheiro para abastecer o carro, tá? Tem que ficar aí emprestando dinheiro para bancar o carro. Olha a importância de você escolher um carro certo, né? Olha só a importância. E detalhe, depois que você escolhe um carro, não é só comprar o carro. Comprar o carro é muito fácil, tá? Comprar qualquer carro é fácil. Você vai lá, compra, faz uma prestação e beleza, começa a pagar. Você se planejou para pagar aquilo, só que é o seguinte, aí depois tem o combustível daquele carro, provavelmente depois, dependendo do ano do seu carro, vai ter o IPVA para você pagar. Se o seu carro for de maior, igual é o meu carro, ele não paga IPVA, tá? Ele já é de maior, tá isento disso, né? Então, assim, depois disso, se você não conheço, tá? A maioria das pessoas que eu conheço não tem um seguro. Por quê? Porque é a realidade do brasileiro, tá? A realidade do brasileiro, em grande parte, não tem um seguro. Por quê? Porque o seguro é caro. Não é uma coisa barata. E quem ganha um salário mais baixo, tá? Dificilmente vai pagar um seguro. A não ser que você, sabe, muito difícil. Agora, quando você começa a melhorar de vida, já tem um patamar, um padrão de renda um pouco mais alto, aí sim você já começa a pagar um seguro. Então, mas de modo geral, a grande maioria das pessoas que tem carro não tem seguro, tá? De modo geral, com base na renda média dos brasileiros aí, que gira em torno aí de 2 a 2.500, assim, ainda dando uma puxada para cima aí, né? Então, mais ou menos, é isso que acontece. Então, fora tudo isso de gasto, fora essa parte do seguro, no carro, ainda vai ter a questão desse carro, que esse carro ele vai quebrar. Em algum momento ele vai quebrar. Esse carro tem a manutenção dele. Você tem que trocar o óleo desse carro, você tem que fazer a manutenção preventiva desse carro. E tudo isso custa dinheiro, que se você não tiver planejado, se você tiver com seu orçamento apertado, isso vai fazer com que você entre numa sequência de dívida e isso pode sim te levar à ruína, tá? Então é por isso que a escolha do seu automóvel, do seu carro e da sua casa, do lugar onde você vai morar, eles são tão importantes. Agora, imagina se você escolhe as duas coisas erradas. Imagina se você escolhe um lugar errado, um lugar caro, e você tem um carro que não está adequado ao seu padrão financeiro. Tá? Então, você cometeu um erro duplo. E isso vai te trazer um status, sim. Mas, gente, ninguém vive de status, tá? Ninguém vive de status. Para com isso. Isso é besteira, tá? Vai subindo de degrau em degrau. E faça com que os seus ativos paguem o custo que você tem. E aí você pode ter aquele carro, aquela casa, de uma maneira muito mais tranquila, de uma maneira muito mais confortável financeiramente falando, tá? Eu, nesse momento, vou falar para vocês aqui, vou abrir para vocês, né? Eu tenho um carro que eu tenho um Fiat Uno ano 1993. É o carro que eu quero ter? É o carro que eu amo? Não, não é. Eu gosto do meu carro porque ele me leva, não deixa eu tomar chuva
Ele é um bom carro, tá? É um bom carro, ele dificilmente ele quebra, mas quando ele quebra, porque ele quebra, toda máquina quebra, independente se ela é nova ou se ela é mais usada, máquina vai quebrar. Se você cuidar da máquina, ela vai ter uma vida útil boa. Então, cuide. Mesmo se você tem um carro mais antigo, cuide, faça a manutenção desse carro, escolha bem esse carro, tá? Por exemplo, que ele não vai te dar dor de cabeça, certo? Então, quando o meu carro quebra, por exemplo, ele não fica muito caro, tá? A manutenção dele é muito baixa. Então, ele é um carro que me atende para o meu planejamento de vida atual, ele me atende bem. Por quê? Porque eu quero um carro bem melhor do que ele. Só que eu estou construindo, eu estou na fase da fundação. Eu estou fazendo essa fundação para que daqui a algum tempo eu consiga comprar o carro dos meus sonhos. E não quero fazer uma prestação agora, que eu vou ter um carro legal, poderia fazer, mas eu iria estar tirando o carro dos meus sonhos daqui a alguns anos, entendeu? Então não, eu prefiro esperar um pouquinho mais, ficar com esse meu carro velhinho, maior de idade mesmo, que ele me atende, não me deixa tomar chuva, me leva e me busca de praticamente todo lugar que eu preciso. Então nesse momento tá ok, tá? E, por exemplo, a casa onde eu moro. A casa onde eu moro fica num lugar extraordinário, é um lugar lindo aqui na minha cidade. Mas a casa em si, ela é uma casa bem simples, não tem absolutamente nada de requintado, é uma casa bem simples mesmo, tá? Então assim, e para mim ela tem um custo interessante, tá? Que me proporciona investir em um valor mensal maior do que se eu fosse para um outro lugar e pagaria provavelmente bem mais caro no aluguel, tá? Então assim, por esses motivos, eu estou construindo uma fundação que não vai me onerar e que vai me ajudar a impulsionar a de fato comprar o carro que eu quero e a comprar, que no meu caso eu quero comprar, quero construir a casa dos meus sonhos. Então, é a importância de você fazer as escolhas certas. Então, eu espero que você escolha certo, tá? Escolha certo o imóvel onde você vai morar, o lugar onde você vai morar e o carro que você vai ter, para que isso não comprometa o seu orçamento. Apesar assim, do foco do canal não é, né, de falar de finanças pessoais, mas é muito importante isso, porque se você escolher a sua casa errada e o seu carro errado, você não vai conseguir investir, tá? Então é por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui, por isso que eu acho que esse vídeo é muito importante. Comenta aqui embaixo, como que é a casa onde você mora, como que é o seu carro e a sua casa tá pesando no seu orçamento, o que você acha que dá para você fazer para você melhorar isso, tá? E você de fato mudar isso e conseguir investir um valor a mais em mensal, tá? Comenta aqui embaixo. Quero saber de você, beleza? E se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir. E se você gostou do canal, se inscreva. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!